Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Vamos para mais um dia de atividades, não é isso? Então, hoje nós teremos aula de História e de Matemática, como eu havia dito para vocês, que o nosso cronograma acrescentou mais duas disciplinas, né? Matemática e Português. Então, nós teremos aula na terça-feira de História, Inglês e Matemática, certo? Então, nós teremos duas aulas da semana de Matemática, na terça e na sexta. E também teremos a aula de português na segunda e na quinta, tá bom? Como eu expliquei para vocês. Então, hoje nós teremos a nossa aula de História e de Matemática, certo? Então, vamos começar com a nossa aula de História. Então, peço que peguem o livro de vocês aí na página 434, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre como a imprensa agia, né, no Estado Novo, né, nessa era Vargas. Então, nós vamos ver de onde surgiu esse termo imprensa, né? Quando a gente fala imprensa, a gente já pensa em jornalismo, né? Em jornais, meios de comunicação, ou seja, tudo que envolve a imprensa hoje em dia, seja em telecomunicações, como rádio, TV, e também impressos também, material impresso, né, como jornais, revistas e outras fontes. Então, peguem aí o livro de vocês na página 434, para nós lermos só um pouco e só voltarmos atrás um pouquinho, né, nas nossas aulas anteriores, quando nós falamos sobre a DIP, né, no Estado Novo. O que era a DIP, né? Nós já falamos que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado justamente no Estado Novo, na era de Vargas, né, para fiscalizar todos os pontos de telecomunicações, né, que tinha a ver com a imprensa. Então, antes de divulgar essas informações, né, então passava-se pela a DIP. Nós sabemos que ela tinha essa garantia, ela garantia, né, que a imprensa não divulgasse coisas sobre o governo, né? Então, tudo que fosse do governo, que poderia ser abafado, ou seja, que não pudesse ser divulgado, teria que passar pela DIP primeiro para a sua aprovação. Então, eles tinham como esse departamento como uma fiscalização para garantir que a imprensa não divulgasse informações contrárias aos interesses do governo, como nós vimos nas aulas passadas. Então, a DIP, ela tinha, era um órgão governamental que tinha a responsabilidade de fiscalizar alguns setores de telecomunicação daquela época. Teatros, né, cinemas, também literatura, qualquer tipo de manifestação cultural, revistas, rádios. Então, a DIP, ela tinha essa função de fiscalizar esses meios aí antes de divulgar qualquer informação governamental, né, do governo. Ela não só tinha essa função também, né, ela foi criada também para que promovesse a imagem do presidente, né, na época também, que era Getúlio Vargas. Então, eles passavam para a imprensa, né, aquela imagem do presidente bom e caridoso, né, que era Getúlio Vargas. Então, eles faziam de tudo para enaltecer, para promover essa imagem de Getúlio Vargas perante a população, né, de um ser bom, de um ser que garantia direitos aos trabalhadores, né, que se importava com a educação, né, com a população, né, com os seus direitos, né? Então, eles promoviam essa imagem também, né, enaltecida do presidente, como nós falamos nas outras aulas também. Então, aí na página 434, nós vamos saber um pouco mais sobre a imprensa, né? De onde originou a palavra imprensa. Então, eu vou colocando também as imagens aí no vídeo para vocês visualizarem melhor. E também tem no livro também, ok? Então, aí, vocês estão vendo nessa página 434, da prensa à imprensa. Então, o que isso quer dizer? Que o termo imprensa originou-se da palavra prensa. O que era a prensa? Então, a prensa era um instrumento técnico criado por Gutenberg na década de 1430. Então, eu vou passar um vídeo depois falando sobre essa técnica
de Gutenberg, aí para vocês saberem o que foi esse instrumento técnico criado por ele, que deu origem à palavra imprensa aí, certo? Então, o que é que esse instrumento fazia? Ele era capaz de reproduzir palavras e textos por meio de caracteres. Era o que era a função aí da prensa, certo? Na nossa atualidade hoje, a palavra imprensa representa as instituições de divulgações, né? Quando a gente fala imprensa, a imprensa ela já está, qualquer fato que aconteça no Brasil ou no mundo, então a imprensa já está lá para cobrir aqueles fatos, sejam políticos, né? Sejam de educação, de saúde, de esporte, né? De grandes eventos. Então, na atualidade, a imprensa ela age dessa forma, né? Como divulgadora, né? De notícias e opiniões de algo, sejam em jornais e revistas. Então, quando foi criada a prensa, né? Quando foi criada, ela proporcionou grandes mudanças sociais nesse tempo aí. Quais foram essas mudanças, né? Vamos falar dos livros. Então, os livros, eles foram barateados, né? Eles caíram o valor dos livros, né? Ficaram mais baratos, além também de aumentar o nível de circulação de informações entre as pessoas também. Então, foi uma das mudanças sociais que aconteceu quando a prensa aí foi criada, né? O que é que proporcionou para a população. Além de também de facilitar o acesso às pessoas alfabetizadas ao conhecimento. Então, as pessoas que eram alfabetizadas, elas iriam ter mais acesso a informações, iriam buscar mais informações, mais conhecimento, né? E garantir mais conhecimento para saber viver na sociedade. Então, foram algumas das mudanças sociais que ocorreram aí com a evolução da prensa. Com essa difusão de informações, né? O que é difusão? Divulgação, né? Quando a gente fala em difusão, é divulgação, né? Então, quando essa difusão de informações fez com que houvesse, né, um aumento, um grande salto de produção de conhecimento na população, né? Então, era uma coisa nova. Então, isso foi gerando mais conhecimento para a população. E também grandes inovações. Inovações aonde? Em diversas áreas. Vamos citar algumas. Na medicina, né, na artística, na científica e em outras áreas também. Então, isso gerou bastante conhecimento, né? E esse conhecimento empodera a população, né? Quando a pessoa conhece, então ela começa a empoderar-se. Então, isso causava um certo medo nas pessoas do governo, né? Porque quem não sabia muito da época, quem não tinha muito conhecimento, quem não lia muito, quem não buscava tantas informações, então não estava nem aí, às vezes não sabia o que estava acontecendo, às vezes aceitava as decisões do governo, né? Então, quando a população começou a ter esse conhecimento, mais empoderamento sobre esse conhecimento, graças à prensa, então, o que é que aconteceu? As pessoas do governo ficaram receosas, né? Ficaram com medo, né? Da população saber demais. Você sabe, quando a população sabe demais, então não tem quem possa, né, com o povo, né, com as pessoas. Então, isso gerou medo nos governantes. Por isso, nesse tempo, foi criado esse departamento, né, de imprensa no Estado Novo, que é esses órgãos de fiscalização. Um desses órgãos de fiscalização, como a DIP, né, que antes de divulgar essas informações, então eles tinham aquele cuidado de fiscalizar, né, ver se poderia divulgar ou omitir alguma informação, né, para a população, porque a população já não era tão ignorante como nós podemos dizer. Elas já tinham um alto teor de conhecimento na época, depois aí da imprensa, certo? Então, o que é que nós podemos concluir disso, né? O que é que a imprensa trouxe de benefício aí para a população desde essa época aí do Estado Novo, né? Às vezes ela era utilizada para outros meios, né? Como esse órgão que a gente falou de fiscalização, a DIP,
ela omitia algumas informações e ainda enaltecia aquela imagem boa do presidente para outras pessoas, né? De Getúlio Vargas para outras pessoas. Mas na nossa atualidade, né, nós sabemos que tudo vai se modernizando, né? Tudo vai se criando novamente, vai se modernizando, recriando, mudando, então inovando também com novas tecnologias. Então nós vemos na atualidade hoje que surgiram novas formas de obter informações. Uma delas, né, o celular. Hoje nós temos nas nossas aulas online, né, videoconferência, as aulas online que são gravadas e vocês têm a informação do conteúdo que era estudado em sala de aula. Então, há vários meios da atualidade de garantir e transmitir essas informações no mundo todo, né, compartilhando. Podemos nos informar através de vídeos, gravações de áudio, né, entre outros. Então, outros meios. Pelo celular, o celular é o meio que nós estamos utilizando de informações. Eu levo as informações para vocês, eu passo a informação para vocês, eu passo o conhecimento através da tela do celular. Então, foi uma tecnologia que foi se modernizando com o tempo, certo? Era de um jeito no tempo, no Estado Novo, né? Lá por volta de 1937 a 1945, então isso foi se evoluindo, foi se modificando, foi se transformando e evoluiu. E a tendência mais lá na frente é evoluir ainda mais esses meios de comunicação, né? A imprensa ela vai se revolucionando cada vez mais, né? E vai surgindo novas formas tecnológicas para que garantam informações às pessoas em várias partes do mundo, como também para nós também, né? Para nós sabermos o que acontece em várias partes do mundo também. Hoje nós sabemos tudo o que acontece por meio justamente desses meios novos de informações, né? Que são obtidas através desses aparelhos modernos e tecnológicos, né? Até uma biblioteca, né? Nós podemos citar uma biblioteca, por exemplo, antigamente tinha muitas bibliotecas, hoje a gente vê uma minoria, né? Mas ainda tem as bibliotecas, né? As pessoas ainda gostam de ler, né? De ganhar livros, de ter livros, de folheá-los, mas tem outras pessoas que já gostam de ler através do celular, através de um tablet, né? Você já pode baixar um livro, um livro digital, então isso aí é tudo tecnologia avançada, né? Então vamos pensar hoje que a tecnologia está desse jeito, imagine alguns anos mais tarde como vai estar nessas novas e outras tecnologias que irão surgir, certo? Então essa foi a nossa aula aí sobre aprendendo um pouco mais sobre a imprensa, né? Como ela garantia, né, as informações da época do Estado Novo, na era Vargas, né, como ela se comportava, né, algumas informações eram censuradas, como a censura existia muito nessa época também. Nós vamos falar também nessa questão lá na ditadura militar, quando nós, lá na frente um pouquinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro aí esse pequeno texto, né, a origem da palavra imprensa, né, que se originou da palavra prensa, que foi uma invenção a instrumento tecnológico criado por Gutenberg no ano de 1430. Então eu vou passar um vídeo bem pequenininho aí falando sobre algumas informações sobre quem foi Gutenberg e o que foi que ele criou aí para ficar mais claro para vocês. Então, com isso vocês vão fazer a atividade, aí isso é uma questão da página 434, certo? E não vai atividade na folha de história, mas na próxima nós vamos fazer uma revisão. E na atividade na folhinha vai a de matemática, que eu vou explicar na próxima aula, tá certo? Então, beijos, qualquer dúvida, me procurem. Beijos, até a próxima aula. Gutenberg, o pai da imprensa. Oi, você sabe quem foi Gutenberg? Vamos conhecer esse carinha incrível. Nascido em Mainz, na Alemanha, provavelmente entre os anos de 1395 a 1397, Johannes Gutenberg foi o terceiro filho de Frei zum Gänzfleisch e sua segunda esposa, Else Rik zum Gutenberg, cujo nome de solteira Johanna adotou mais tarde.
Há poucos registros sobre a vida de Gutenberg, mas alguns deles relatam que ele era um aprendiz dos ourives de sua cidade. E para você saber, ourives são aquelas pessoas que trabalham com metais preciosos, seja vendendo ou executando gravações nestes metais. Gutenberg acreditava que o molde arcaico de gravação em metais poderia ser aperfeiçoado e já tinha em mente um projeto de impressão, mas precisava aperfeiçoar a sua ideia. Foi então que ele partiu para a cidade de Estarburgo por volta de 1428, na qual conseguiu aprimorar os seus estudos e técnicas, realizando as primeiras tentativas de impressão com caracteres móveis. Em 1442, imprimiu no seu projeto de prensa 11 linhas em um pedaço de papel. Em 1448, voltou a Mainz para tentar levar à frente a sua proposta inovadora de impressão com tipos móveis. Foi então que conheceu Johann Fust, um cara que aceitou financiar o projeto de Gutenberg em troca de participação nos lucros. Eles criaram então uma pequena fábrica e Gutenberg começou a fabricar prensas e utilizá-las em várias impressões. Depois disso, aparece outro personagem nessa história interessante, um rapaz chamado Pedro Schoeffer, que entrou na sociedade junto com Gutenberg e Fust. Alguns registros dizem que Schoeffer foi quem descobriu o modo de difundir e fabricar os caracteres, alinhando o chumbo ao antimônio. A microempresa de Gutenberg começou imprimindo algumas edições de Donato e bulas de indulgências concedidas pelo Papa Nicolau V. Mas tinha um problema. Apesar da invenção ser inovadora, Gutenberg não estava tendo o retorno financeiro que esperava. Obviamente, Fust, seu principal investidor, não ficou nada feliz. Ele investiu mais dinheiro na empresa, entretanto os resultados financeiros continuavam ruins. Fust não suportou a dívida e acabou processando Gutenberg. Historiadores afirmam que durante o processo judicial, ele conseguiu imprimir a sua obra-prima mais conhecida, a Bíblia de Gutenberg, com mais de 640 páginas. Calcula-se que foram feitas 300 cópias desta obra, porém só se tem conhecimento de 40 nos dias atuais. Mas voltando à história do processo judicial, Fust ganhou na justiça contra Gutenberg, e a ele foi concedido tudo o que Gutenberg havia criado, as prensas, os livros, os tipos móveis e tudo mais. Gutenberg continuou vivendo em Mainz. Ele ficou muito pobre depois do processo. Uma autoridade da igreja lhe concedeu um título de importância e junto disso um salário para que ele conseguisse viver. Apesar de se saber pouco sobre o fim da vida de Gutenberg, há relatos de que em seus últimos dias ele ficou cego. Johannes Gutenberg morreu em 3 de fevereiro de 1468, na cidade de Mainz, e foi enterrado na igreja do convento franciscano na cidade de Eltville. Gutenberg tem uma importância imensa para a imprensa mundial. Após a sua invenção, a impressão de livros que era manuscrita ficou descomplicada, e em meados de 1500 já haviam mais de 15 milhões de livros impressos. Por este motivo, ele é considerado o pai da imprensa. A sua invenção impulsionou também os meios de comunicação, inclusive o jornal tradicional, que antes era manuscrito e passou a ser impresso. Agora que você conheceu esse moço chamado Gutenberg, dá para entender o quanto ele foi importante, não é mesmo? Muito obrigado e até a próxima!